E aí, beleza? Bem-vindo ao canal Opinião Barbosa, aqui quem fala é David, e simbora aos temas, né? Bom, recentemente a crise na Venezuela só aumentou, né? A gente vai acompanhando esses episódios aí lamentáveis, de partir o coração. A gente já tinha algumas notícias, né, trágicas da ditadura, né, do Maduro, né? A gente não pode dizer nem que é um governo, porque pelo menos um governo a gente pressupõe que o governo ele está agindo pelo bem do povo, né? Quando o governo não age pelo bem do povo, mas por interesses próprios, né, a gente chama de ditadura, né? Quando o cara não respeita ali os trâmites, né, acordados dentro do país, vamos dizer assim. Tem ali a Constituição, né? Para quem não sabe, a Constituição nos Estados modernos, por mais que eu não goste dos Estados modernos, é o que rege o princípio da legalidade dentro do Estado, né? E o Maduro meio que não respeitou essa carta magna do seu país, né? Porque, para quem não sabe, o filho da mãe, para não perder o seu, vamos dizer assim, seu regime ditatorial, ele convocou uma Assembleia Constituinte. Mas primeiro, na própria Constituinte venezuelana, o presidente não pode convocar uma Assembleia Constituinte. Quem pode? A única instância, o único poder que pode convocar uma Assembleia Constituinte seria a Assembleia Nacional, coisa que o ditador Nicolás Maduro passou por cima, não quis saber e convocou essa Assembleia Constituinte, né? Essa Assembleia Constituinte criou uma Constituição ilegal, vamos dizer assim, né, que deu poderes ele, né, entre aspas, porque não respeitou nenhum trâmite legal. E a Assembleia Nacional, que é a verdadeira, vamos dizer assim, né, vendo que o período do mandato do ditador Nicolás Maduro tinha acabado, né, na Constituinte de fato deixa eu fazer uma distinção básica aqui. Existe a Constituinte ilegal que o Maduro criou para dar poderes a si mesmo, né? A gente chama de ditadura, né? Quando a pessoa rouba um poder que não é para si, né? Ela dita o poder, vamos dizer assim, né? E existe a Constituição, de fato, da Venezuela, também criada pelo revolucionário, mas que nela, ali, traça os trâmites, vamos dizer assim, legais, para que seja regulados os mandatos, né, do presidente, etc. Então, com base nesta Constituição real, né, que foi criada por socialistas, né, não vou entrar nesse mérito agora, mas ela que dava legalidade ao mandato, vamos dizer assim, do Nicolás Maduro. No entanto, né, vamos botar aqui em miúdos, a partir do momento que o Nicolás Maduro fez uma Assembleia Constituinte e o seu período de mandato acabou, ele entrou na ilegalidade. Ele não é mais presidente, ele é ditador. Por que ele é ditador? Porque ele está no poder, mas ele não está no poder legalmente, vamos dizer assim, de acordo com a Constituição. Ele está no poder ilegalmente. Então, o que a Assembleia Nacional da Venezuela fez? A Assembleia Nacional falou assim, olha, não tem presidente, porque o mandato do ex-presidente, acabou, e agora então a gente vai recorrer à linha sucessória. O que é a linha sucessória, né? Vamos dizer assim, vamos dar um paralelo aqui com o Brasil. Deus me livre se aconteça. Bom, se a chapa, vamos dizer assim, do Bolsonaro e do Mourão acabar o mandato, né, e não tiver alguém para substituir eles, né, naquele mandato, o que acontece? O presidente do Senado, né, aqui no Brasil, para fazer um paralelo, ele que assume como presidente do Brasil, né, porque ele está logo perto da linha sucessória. A mesma coisa aconteceu na Venezuela. O presidente eleito, né, da Assembleia Nacional dentro da Venezuela é o Guaidó, né, o presidente interino Guaidó. Então, constitucionalmente falando, ele é o próximo
da linha sucessória, ele deve tomar a presidência, né? Ele é o presidente interino. Então, legalmente falando, em miúdos, o Guaidó está lutando para retomar o poder do seu povo. Basicamente é isso, porque o ditador, Nicolás Maduro, já não tem legitimidade nenhuma, né? E falando em ditadura, voltamos aqui para o Brasil e vamos falar do STF, né? O STF ataca novamente. Houve algumas informações por aí, pela internet, eu confio mais na internet do que jornal, tá bom? Que o STF estaria fazendo uma assembleia virtual. Eles adiaram, olha para você ver com a audácia desse pessoal. Eles não querem nem respeitar mais os trâmites legais. Eles estão assim achando que são semi-divinos, né? Eles pegaram e foram pro WhatsApp da vida, né? Vamos dizer assim, o WhatsApp da vida, fez um grupo lá do WhatsApp, né? Que é virtualmente falando. Então vou fazer um cenário aqui para vocês, né? Pelas informações que me chegaram, né? Fizeram um grupinho ali do WhatsApp, né? Falei assim, olha, vamos aqui voltar as coisas pelo WhatsApp, entendeu? Vamos aqui decidir se a gente vai libertar o Lula ladrão, né? Pelo WhatsApp. Olha para você ver que beleza do sistema brasileiro assim, de justiça, né? Que justiça não tem nada, porque ali vai para as cucuias aquele princípio da publicidade pública, né? Assim, todos os poderes têm que emitir com clareza aquilo que está fazendo. Na sentença tal, condenou fulano de tal, o ato tem que ser público. Fez uma sessão, está fazendo uma sessão para condenar ou absolver alguém, o ato tem que ser público. O STF, que ele está fazendo, está ferindo o princípio da publicidade pública com esse ato de fazer uma espécie de julgamento online, a qual só os participantes da corte têm acesso, com medo de quê? Com medo da opinião pública. Sabem que se eles forem para a corte, né, normalmente votar isso aí, vai ter ataque da opinião pública. Eu creio que eles estão querendo com medo até que o STF caia, né? Que não seria de mau grado, não, tá? Pelo menos uns 3 ou 4 ali, colocar alguma pessoa, porque cara, o STF ele é um puxado político, um puxadinho político, né? Aí que tá o problema. Na minha concepção, o STF ele não deveria ser um puxadinho político. Se fosse um puxado político, ele deveria ser votado, né? É mais lógico. Se você quer fazer politicagem com a justiça, você deveria pelo menos ser passível de voto, né? Coisa que nem é, né? Então, assim, é meio complicado, é uma situação que já causa no Brasil um desconforto enorme, sem falar que isso traz uma insegurança jurídica, aquela coisa, né? O governo Bolsonaro está em ascensão, tentando fazer tudo para a economia ficar boa, etc. Aí vem o STF, que fica nesse caos jurídico, né, de querer soltar ladrão, de querer soltar bandido, e solta alguns bandidos, e aí você vê que o país ele fica nessa insegurança jurídica, se vai ou não vai, entendeu? Não precisa nem ser formado na área para saber o seguinte, que bandido tem que estar na cadeia. Não tem esse negócio de ficar em conchavo político, não tem esse negócio de ficar lavando mão de ninguém. Negócio de vender sentença, de fazer sentença ideológica, não. A justiça tem que ser justa. Isso é óbvio, gente. É falar que nem o céu é azul. O céu é azul. É isso que tem que falar no Brasil hoje em dia. O céu é azul. A justiça tem que ser justa. A justiça tem que ser igual para todo mundo. Isso não vai na cabeça de um petista, de um ideólogo, né? Vamos dizer assim, né? E é o que está acontecendo hoje, gente. Então é lamentável, usar a expressão chula, né? Me desculpe os ouvintes, mas é de cair o cu da bunda, né? Como diz em algumas reuniões com alguns amigos, né? Então, é só, pessoal, não se esqueçam de deixar o seu gostei, compartilhar com os amigos, se inscrever, ativar o sininho aí, para caso você queira ficar por dentro sempre dos novos vídeos, tá bom? E é só, e falou, e até mais.